Bom dia a todos. Hoje vai ser o nosso 9º estudo. E hoje vamos falar sobre o princípio do aprendizado. O princípio do aprendizado. Cada pessoa que encontramos tem potencial para nos ensinar alguma coisa. Vou repetir. Cada pessoa que encontramos tem potencial para nos ensinar alguma coisa. Existem certas pessoas que, quando não sabem sobre alguma coisa, não dá para contar com elas. Quem disse isso foi Louis Armstrong. A pergunta que devo fazer para mim mesmo é: eu me aproximo das pessoas com desejo de aprender alguma coisa com elas? Eu me aproximo das pessoas com o desejo de aprender alguma coisa com elas? Então nós vamos tratar desse princípio hoje. E a primeira coisa que eu começo já na introdução é perguntando: qual é a sua atitude? Como você age? O que você faz quando você se relaciona com alguém, quando você encontra alguém? A verdade é que todos nós podemos aprender lições nos lugares mais improváveis e com as pessoas também mais improváveis. Todos possuem alguma coisa para compartilhar, algo para nos ensinar. Mas isso só acontece se cada um de nós assumir a atitude, a postura, a posição certa. Que tipo de atitude você assume quando se trata de aprender com os outros? Todas as pessoas podem ser encaixadas em uma das categorias apresentadas pelas seguintes declarações. Eu vou falar de algumas categorias e numa delas, ou até em mais de uma, às vezes, dependendo da circunstância, dependendo do momento, dependendo da pessoa, nós podemos nos encaixar em alguma dessas categorias aqui que eu vou alistar. A primeira delas é a seguinte: aquelas pessoas que afirmam dizendo: ninguém pode me ensinar nada. Tem gente que chega a um nível de aprendizado que começa a declarar isso: ninguém pode me ensinar nada. É uma atitude arrogante. Acho que às vezes presumimos que a ignorância é o maior inimigo da vontade de aprender. No entanto, uma coisa não tem muito a ver com a outra. Talvez você já tenha tido a oportunidade de conhecer gente com educação privilegiada e muito bem-sucedida, que não gosta de ouvir sugestões de ninguém. Muitas vezes tem pessoas que se colocam em determinadas situações só porque eles chegaram a um nível alto, só porque eles chegaram a um patamar, a um status. Ele considera que não tem que aprender mais nada, que ele já sabe o suficiente, ele já é o cara, ele já está dominando o assunto. E algumas pessoas pensam que sabem tudo. Se você for chegar com alguma sugestão, com alguma palavra, ela vai recusar, nem sequer dá ouvido. Ela simplesmente acha que já sabe tudo. Quem cria uma grande empresa e é de sucesso, pode acreditar que não tem nada para aprender com gente que assim tem simplesmente uma lojinha pequena, trabalha com poucas coisas. Quem faz doutorado pode muitas das vezes ser avesso a receber orientação de qualquer outra pessoa, porque ele se considera um especialista. Outro que tem muita experiência em liderança ou num departamento pode não ouvir ideias daqueles que estão chegando agora, daqueles que são mais jovens. Esse tipo de pessoa não percebe o quanto fazem mal a si mesmo. Quantas vezes você pode estar liderando a célula, achando que está fazendo a coisa mais correta do mundo, achando que está fazendo tudo certo, e eu creio que esse é o seu desejo para as atitudes que você toma a nível de liderança ou de supervisão. Eu não posso acreditar que aqui tem líderes que estão agindo consciente de que aquilo vai dar errado. Não posso acreditar nisso. A gente, quando age, toma uma decisão na mais perfeita ideia de que aquilo vai dar certo, de que aquilo é bom, de que aquilo é a mesma coisa quando uma pessoa está indo para um determinado lugar e ela acidentalmente se perde. Ninguém se perde de propósito. Não, eu vou por aqui para eu me perder. Não existe isso. A pessoa toma aquele caminho errado, achando que aquele caminho é o certo. E quantas vezes
está na direção, no caminho errado, na trilha errada, na estrada errada, passa por alguém que diz, não é por aí, e a pessoa ainda teima. Eu me lembro uma vez que eu estava indo ali para Jaguaribe, e eu estava indo pelo Cristo, Rangel, e tem aquela ladeira, todo mundo conhece aquela ladeira do Rangel. Antes de chegar naquela ladeira, eu estava ali, perto daquele clube famoso, né? O CAC, né? Eu estava ali perto daquele clube. Quando eu dobrei à direita no carro, né? Entrei na rua à direita, tem um posto de gasolina de esquina, não sei quantos conhecem aquele semáforo. Quando eu dobrei ali, veio um carro de frente para mim. E eu brequei rápido, e a pessoa que vinha de frente brecou também. E a pessoa que estava conduzindo o outro carro levantou as mãos dentro do carro e me xingando, reclamando, e eu fiquei olhando para a pessoa, deixei ela xingar bastante. Depois de alguns minutos que ela xingou, eu olhei para ela e disse, é contramão para você. Quem conhece aquele caminho sabe que só é mão indo. E aí depois da pessoa esbravejar muito, reclamar e se dizer certa, porque eu estava do lado esquerdo da pista. Então se a pista fosse mão dupla, eu estaria errado. Mas a pista era mão única. E aí a pessoa se tocou que estava errada, aí fez aquela cara de, né, Madalena arrependida, de que errou, e aí deu ré no carro e ajeitou-se para o caminho certo e corrigiu. Então, quando às vezes ficamos até bravos, quando alguém quer dizer para a gente que a gente está errado, a gente quer justificar e dizer, não, eu estou certo, mas muitas das vezes podemos estar equivocados, não porque fizemos de propósito, fizemos por maldade, mas na ingenuidade temos tentado acertar, muitas vezes acabamos errando. E às vezes, se não tivermos consciência disso, assumimos essa postura de arrogância, estaremos fazendo mal a nós mesmos. O único obstáculo entre uma pessoa e a capacidade de aprender e se desenvolver mais é assumir uma atitude ruim. O único obstáculo é você mesmo. Quando você quer aprender algo novo, ou diz que não precisa aprender algo novo, o primeiro obstáculo é esse, você dizer, não preciso aprender isso. Eu não quero saber disso. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa afirmação. A segunda afirmação, a segunda categoria que eu quero colocar é de alguém que diz o seguinte, alguém pode me ensinar tudo. É uma atitude ingênua. Ou seja, as pessoas que percebem que possuem espaço para crescimento pessoal, costumam procurar um mentor, querido. De forma geral, é uma coisa positiva, no entanto, é ingenuidade achar que podem aprender apenas com uma pessoa, tudo aquilo que ela precisa aprender na vida. Tem gente que se dedica a aprender com uma pessoa e diz, não, fulano vai me ensinar, o meu pai vai me ensinar, meu líder vai me ensinar, e só ele, eu não quero ouvir a opinião de mais ninguém. Ele é capaz de me ensinar tudo. Isso é ingenuidade. E tem pessoas que se colocam assim na vida e não querem ouvir mais ninguém, apenas aquela pessoa que ele acredita ser o seu discipulador, ser o seu mentor, ser aquela pessoa mais importante na vida dele. Ele já me ajudou tanto, ele tem a palavra final em tudo que eu vou fazer, em tudo que eu vou agir, da forma como eu vou aprender. Isso é ingenuidade. Não podemos, se por um lado, não podemos achar que ninguém pode nos ensinar nada, por outro lado, achar que uma pessoa só vai nos ensinar tudo, é ingenuidade. É uma visão, quando a gente fala em ingenuidade, é uma visão infantil, porque a criança age assim. A criança que confia, é apegada ao pai ou à mãe, ele tem o pai ou a mãe como seu herói. E muitas vezes em determinadas sociedades, em determinadas culturas, ele é até ensinado a não dar ouvido a outros. Isso é muito salutar. Não dar ouvido a estranho, não abrir a porta para estranho. Mas imagina a criança que chega na fase de ir para a escola, acreditando que só pode aprender com o pai e com a mãe. Como é que vai ser com a professora? Vai ser um desastre. Porque a professora vai dizer uma coisa, às vezes a criança chega em casa, pergunta, a mãe ou o pai diz outra, pronto, a professora está errada, a professora não sabe nada. Tem coisas que até os pais se esquecem, ou falam de forma diferente que a escola está ensinando. Hoje a gente tem que tomar cuidado sim, porque às vezes a escola pode estar ensinando algo errado,
Mas eu estou falando no tocante a alguma matéria exclusivamente de escola, tá, gente? Eu não estou falando do que temos visto na nossa sociedade hoje em dia, não. Então, devemos evitar, contudo, essa atitude ingênua. Não podemos agir assim. Nós precisamos não só de um mentor, mas de muitos. Entenda uma coisa. Já trabalhamos aqui um encontro falando sobre coaching. Naquela ocasião, explicamos a diferença de coaching para mentor, para discipulador. O coaching, ele vai despertar o potencial que há em você. O mentor, ele vai ensinar a você a partir da experiência dele. E o discipulador vai ensinar você a partir da convivência com ele. São três coisas diferentes. E mentores, nós precisamos de muitas. Nós podemos ter vários coaching, vários mentores. O ideal é que nós tenhamos apenas um discipulador, pelo menos de cada vez. Mas mentores nós podemos ter vários, porque são várias áreas, porque nem todos dominam o conhecimento de tudo. Você pode, de repente, estar querendo aprender algo na sua área de trabalho, na área profissional, e você pode ter no seu ambiente de trabalho ou em qualquer outro ambiente um mentor, alguém que vai te ensinar com a experiência dele, alguém que já passou por aquilo que você vai passar ou está passando. E muitas vezes na área também agora espiritual, na célula, na igreja, você pode ter um mentor também, alguém que você vai aprender com a forma como ele age, a forma que ele já aprendeu, que ele já lidou com aquilo. Então nós podemos ter vários mentores. E nós sabemos que precisamos disso na nossa vida. Se você tentasse lembrar de todos que já te ensinaram alguma coisa na vida, quantas páginas seriam necessárias para escrever o nome dessas pessoas? Porque se nós começarmos a puxar da memória, eu não sou capaz de lembrar o nome da minha professora que me ensinou a ler. Mas nós temos alguém no passado, lá na sala de alfabetização, que nos ensinou as primeiras letras, né, o beabá lá, a juntar beabá, NA, banana, e a gente vai aprendendo, né? A gente vê que PA é pá, NA, aliás, NE é né, LA lá, caçarola. E aí a gente aprende, né? Tem muita gente que aprende desse jeito também. Quando olha o desenho, já erra o nome. Então, queridos, se nós formos olhar para nosso crescimento na adolescência, você pode destacar, de repente, algum outro professor ou alguma pessoa de convivência na sua vizinhança, na sua família. Se nós olharmos para dentro da igreja, nós vamos destacar também algumas pessoas que tiveram uma contribuição fantástica, nos ensinaram muito das coisas, e nós podemos até destacar pessoas que estavam debaixo da nossa liderança. Nós éramos seus líderes, mas elas nos ensinaram muitas coisas. Não só ensina para nós quem está abaixo, aliás, quem está acima. Não são só os líderes que nos ensinam, não são só quem estão há alguns anos à nossa frente que nos ensinam. Nós podemos aprender com crianças, nós podemos aprender com pessoas simples, pessoas ingênuas. Quantas vezes aquela vozinha, né, que você tem, que mora lá no interior, que às vezes você vai visitá-la uma vez por ano só, e quando você senta do lado dela, tem uma gama de experiência para te ensinar. Você não entende como é que a comida dela fica mais gostosa que a sua, ela vai te ensinar. Você não entende algumas técnicas, né, que aquele teu avôzinho lá usa para fazer determinadas coisas. E nós temos muito que aprender. A terceira categoria que eu quero destacar diz o seguinte: todo mundo pode me ensinar alguma coisa. É a atitude de quem tem vontade de aprender. É a correta, é a atitude que nós devemos ter sempre em mente. As pessoas que aprendem mais não são necessariamente as que dedicam tempo para ficar junto dos mais inteligentes, dos mais espertos. São as que assumem a atitude própria de quem tem vontade de aprender. Nós podemos olhar a experiência dos apóstolos de Jesus. Conviveram aproximadamente, em média, 3 anos e meio com Cristo.
mas nem todos aprenderam tudo. Nem todos absorveram o ensino que o mestre tinha para transmitir. Eu costumo sempre dizer que a igreja de Jesus tinha 12 membros e não foi fácil lidar com eles. Tomé duvidou, Pedro negou, Judas traiu, e sem contar outros que nem aparecem mais no cenário da igreja. Não estou dizendo que eles não fizeram nada, mas não tiveram nem suas histórias registradas nos anais do Novo Testamento, para que hoje servisse de inspiração para todos nós. Eu creio que todos eles tiveram, uma parcela fantástica para o crescimento do cristianismo. Quando o livro de Atos diz que eles iam, por conta da perseguição, eles iam por todas as partes, anunciando o evangelho, pregando, abrindo trabalhos, falando da vinda do reino. Eu creio que todos eles estavam inseridos nisso, não só os apóstolos, mas também toda a gama de discípulos que Jesus tinha. E uma coisa que me chamou a atenção outro dia, eu estava lendo o livro de Atos, quando fala da escolha de Matias na substituição de Judas. E um dos pré-requisitos para a escolha de Matias, para a escolha de para substituir Judas, era que esse que seria um dos indicados, teria que ter acompanhado Jesus em todo o seu ministério, desde o batismo, no Jordão lá com João. E eu falei, não, porque na nossa visão, às vezes, está que Jesus só começou a escolher os apóstolos, só tinha seguidores muito tempo depois do batismo. Mas não, os discípulos já estavam com ele, os apóstolos já estavam com eles, inclusive um deles era Matias, o que foi escolhido. Já estava com Jesus desde o batismo. Estava aprendendo com ele. Muitos conseguiram absorver mais do que os outros. Todo mundo, querido, possui uma coisa que pode compartilhar, uma lição que aprendeu, uma observação, uma experiência de vida. Não é necessário ter um diploma, um curso especializado, uma formação superior, uma pós-graduação. Não é necessário isso para poder ensinar alguma coisa para você. Na época que eu estava trabalhando no seminário, eu tinha a responsabilidade de anualmente conversar com os professores. Alguns, eles estavam pedindo para deixar de dar aula, outros precisavam ser convidados a deixar de dar aula, e nós precisávamos convidar muitas vezes novos professores. E eu me lembro que eu fui convidar um pastor para dar aula numa matéria muito prática, vivência pastoral mesmo. E ele virou para mim e disse, eu não posso dar aula nessa matéria. E eu falei, por quê? Ele falou, eu não posso nem dar aula no seminário. Eu falei, por quê? E ele disse, eu sou pastor, eu fui consagrado pela minha igreja, mas eu não tenho curso de bacharel em teologia. Eu não sou formado. Eu sou pastor, ele já era pastor, hoje ele já está na glória, já faleceu, mas ele já era pastor na época há mais de 30 anos, e ele disse, eu fui consagrado pela prática, por ter trabalhado muito tempo em igreja, mas eu não sou formado. E eu virei para ele e falei assim, mas eu quero que o senhor dê aula, o senhor tem a formação mais importante que muitos que têm diploma não têm, o senhor tem a experiência, e ninguém pode tirar isso de você. A experiência. O canudo é importante? Você vai aprender técnicas, vai aprender teorias, vai aprender a estudar com teóricos, a ler, vai desenvolver muitas áreas, mas sem a prática, querido, é impossível. Hoje tem crescido muito em nosso país uma modalidade de ensino chamada EAD, ou seja, ensino à distância. E tem algumas associações, a Associação de Engenharia é uma delas, e tem outras também, essa foi a que eu soube, mas tem outras também que estão entrando na justiça contra esse curso nessa área específica. E eu estava lendo sobre a Associação de Engenharia, que eles estavam dizendo, como é que alguém pode fazer engenharia à distância? Exige muita prática, exige muita, não só teórica, mas existe muita experiência de vivência naquela área. E a gente tem visto que muitas pessoas querem apenas ler, querem apenas ficar em casa, na frente de uma tela, de um computador, e que aquilo ali lhe ensine tudo. É a mesma coisa a vida espiritual. Você pode fazer um curso de teologia, aprender grego e hebraico fluentemente, você pode ler todos os teólogos e os teóricos da teologia, e eu quero dizer para você, você vai ser uma biblioteca ambulante.
Mas na hora que você enfrentar o primeiro problema na prática ministerial, você vai ficar sem saber o que dizer. Eu lembro-me que um professor que eu tive, ele dizia para a gente na sala de aula, no seminário, ele dizia o seguinte: enquanto estiver estudando aqui no seminário, nesses 4 anos, comprem todos os livros de teologia que vocês tiverem em condições de comprar e leiam. Porque depois que vocês terminarem o seminário e assumir o ministério, nunca mais vocês vão pegar neles. E foi uma verdade. Depois que assume o ministério, você começa a desfazer-se dos livros de teologia e começa a comprar livros de prática, de ministério, de devoção, livros voltados para o dia a dia da igreja, livros voltados para a prática dos relacionamentos, livros que te inspirem a orar mais, a ler mais a Bíblia, a ter mais comunhão com Deus, a experiência de pessoas que vivenciaram aquilo que você está vivenciando naquele momento. Eu lembro que Quem me ajudou muito a fazer mudança aqui foi o irmão Rogério, irmão Socorro, né? Me ajudava toda a mudança que eu fazia aqui nas casas que eu morava, ele era o meu graneiro, né? Pense num baixinho, quando precisar de uma mudança, é só contratar, viu? Quer mais não, já aposentou, já se aposentou, né? E eles lembram a quantidade de livros que eu tinha, né? Chegava a dar trabalho transportar tantos livros, cheguei a ter uma biblioteca bem grande. Hoje minha biblioteca está desse tamanhozinho, peguei meus livros de teologia, doei tudo, sabe, abençoei vidas de seminarista, doei para o seminário, porque o maior e a melhor biblioteca que a gente pode ter, ela tem apenas 66 livros e não é necessário mais nenhuma outra. E a outra, eu costumo dizer o seguinte, a posição de estudar é de joelho e o livro-texto é a Bíblia. Não tem coisa melhor do que você passar por essa experiência maravilhosa. Tudo o que precisamos fazer, querido, é decidir querer aprender, ter a disposição de ouvir o outro. De fato, as pessoas costumam nos ensinar coisas, às vezes até sem a intenção, sem querer. Simplesmente ela começa a compartilhar alguma coisa contigo. E se você não estiver ligado, você deixa de aprender algo valioso. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: fique ligado. Quando você estiver perto de alguém, essa pessoa vai te ensinar algo. Amém? Deixa eu beber uma aguinha. Eu destaco agora o seguinte. Pergunte, aliás, deixa eu, antes de destacar, né? Pergunte a qualquer pai ou mãe e verá que eles aprenderam várias coisas com seus filhos, mesmo quando eles eram crianças, incapazes de pronunciar uma só palavra. Tem coisa que criança faz, tem coisa que criança fala, que nos dá uma lição de vida fantástica. Eu me lembro quando, assim que eu me casei e demorou 2 anos quase, né? Para você engravidar, quase 2 anos, para vir Lucas, e eu gostava de ler, não sei quantos lembram, quem lembra daquela revista Pais e Filhos? Lembra? Tinha uma matéria ali, acho que, se eu não me engano, era Bloch, que ele falava sobre criança, o dia a dia com uma criança, e teve uma que eu li que eu nunca mais esqueci. A mãe estava dando banho na criança, no banheiro lá, e a criança virou para a mãe, apontou para a parede e perguntou qual era o nome daquilo. Mãe, qual é o nome disso? E a mãe disse, o nome disso é azulejo. E ela olhou para a mãe e disse, não. Seria azulejo se fosse azul, é branquelejo. E essas ingenuidades da criança, sabe? Eu me lembro quando meu filho virou para mim, e ele gostava de ficar em pé, atrás do banco do motorista, na verdade, entre o motorista e o carona, ele ficava em pé ali, vendo eu dirigir, olhando para a estrada à frente, e ele virou no meu ouvido e falou assim, papai, eu descobri de onde vem o vento. E eu fiquei intrigado em querer saber, eu falei, de onde vem o vento, filho? Ele falou, vem das rodas. E eu falei, o vento vem da roda do carro? Ele falou, pode perceber, toda hora que o senhor para, que a roda para, o vento para. E a gente vai aprendendo essa coisa simples, prática, um exemplo, uma ingenuidade da criança.
Li certa ocasião que a gente às vezes complica a vida das crianças. As crianças são simples. E Jesus disse que nós devemos ser o quê? Nós devemos ser sagazes como as cobras, mas simples como a pomba. Criança é simples, querido. A menina chegou para o papai dela e disse assim: papai, eu preciso de que o senhor me responda uma coisa. E ele disse: o que é, minha filha? Pode perguntar. Ela disse: papai, o que é sexo? Eita, tirou o pai de tempo. Caramba, menina pequena. E ele, meu Deus, como é que eu vou dizer para essa criança o que é sexo? E ele se enrolou, e ele ficou sem saber o que dizer, e ele começou a contar a história de que a mamãe era florzinha, e que o papai era uma abelhinha, e que a abelhinha vinha e pousava na florzinha, e enrolou tudo, a menina não estava entendendo nada. E ela falou assim: mas papai, eu não estou entendendo nada do que o senhor está dizendo. E ele, meio irritado, disse: minha filha, afinal de contas, para que tu quer saber o que é sexo? Ela falou assim: papai, é porque eu tenho que preencher a ficha da escola, e está aqui nome, endereço e sexo. Ela não queria uma aula de sexualidade, ela queria saber se ela era feminina ou masculina. Então, querido, às vezes nós complicamos as coisas. As crianças nos ensinam grandes lições de vida de forma simples. E quando eu olho para o Gênesis, eu imagino Adão. Adão não tinha experiência de vida, Adão não tinha crescido numa sociedade corrompida. Adão foi formado já grande. E diz que Deus todo dia, na viração do dia, vinha conversar com Adão. O que Deus conversava com Adão? Deus estava ensinando a Adão a experiência de vida. Adão não teve um pai, uma mãe para ensinar. Adão não foi alfabetizado. Adão, ninguém ensinou para ele que o azul é azul, que o vermelho é vermelho, que passarinho voa. Ninguém falou isso para ele. Ninguém ensinou para Adão de onde vem o vento, de onde vêm as coisas. Deus ensinava a ele todo dia. E olha que escola linda que ele tinha. E eu penso que Adão era como uma criança ingênua. Não havia maldade, não havia esperteza, não havia desejo de levar vantagem, de se sobrepor a nada ou a ninguém. Era uma criança ingênua. E Deus preza tanto pela ingenuidade, que Deus diz que o reino, que se alguém não se fizer como criança, não poderá entrar no reino de Deus. O mundo nos torna maliciosos demais. Precisamos voltar à ingenuidade. Falar com uma pessoa sem segundas intenções. Usar palavras sem dupla conotação. Sermos simples e ingênuos. Crianças nos ensinam isso. Só há um momento na vida, querido, no qual as pessoas não podem nos ensinar alguma coisa. É quando não temos vontade de aprender. É impossível. Um professor em sala de aula pode se matar, plantar bananeira, tocar música, fazer um escarcéu, ser o melhor professor do mundo. Ele não vai conseguir ensinar nada se o aluno não quiser aprender. Quando você vai para uma sala de aula, quando você entra diante da presença de alguém que está disposto a te ensinar alguma coisa, mas você já entra com o pensamento dizendo: não vou aprender, não consigo aprender, não quero aprender, acabou, bloqueou. Tem muita gente que eu sei que vem aqui no domingo pela manhã no Recal, toda santa semana, todo santo domingo, glória a Deus, com a disposição de aprender, mas eu sei que tem outros que vêm por obrigação. Se você vem por obrigação, querido, eu quero dizer para você, você só está vindo perdendo seu tempo. Podia ter ficado em casa dormindo, você ia aproveitar muito mais. Não estou dizendo que todo mundo que você conhece tem alguma coisa para te aprender. O que estou falando é que as pessoas possuem potencial para fazer isso. É só você deixar que façam. Agora, como é que eu posso aprender com os outros? Se você assume a atitude de quem tem vontade de aprender, ou está ansioso para adotar essa postura, precisa se posicionar. A partir daí, o que deve fazer é o seguinte: existem 5 passos. Se você tem disposição e desejo de aprender, você precisa seguir 5 passos. Primeiro passo: faça do aprendizado sua paixão.
Deseje aquilo. Sonhe com aquilo. Quem aqui nunca esteve apaixonado? Eu creio que todos nós já passamos pela experiência de estar apaixonado por alguém. Eu sei que a maioria aqui é casado, tem alguns jovens aí solteiros. Mesmo os solteiros já estiveram apaixonados. Nossa, quando estamos apaixonados é uma bênção. A gente sonha com a pessoa, a gente quer encontrar a pessoa, a gente respira pensando na pessoa. E hoje com o zap, misericórdia, é zap, 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 o tempo todo para a pessoa. A paixão nos leva a fazer tanta besteira, pagar tanto mico. Não tem quem pague mais mico do que um apaixonado. Estou errado? Se você se apaixonar em aprender, você vai ver que a paixão, o aprendizado vai se tornar algo tão gostoso que você não vai querer parar de aprender. O especialista em administração chamado Philip Crosby, ele afirma o seguinte: há uma teoria de comportamento humano segundo a qual as pessoas inconscientemente retardam seu crescimento intelectual. Elas confiam em clichês e em hábitos. Ao chegar à idade da acomodação com o mundo que a cerca, param de aprender e suas mentes vagueiam em futilidades até o fim da vida. Podem até apresentar algum progresso nas empresas em que trabalham, podem continuar sendo ambiciosas ou ávidas, podem até trabalhar dia e noite, só que não aprendem mais nada. Por quê? Porque simplesmente chegou um momento na vida que ele parou e se acomodou. Sabe qual é esse momento na vida do adulto? Geralmente é quando ele termina o ensino. Se ele termina o ensino e não ambiciona, não sonha, não deseja aprender mais nada, não estou dizendo que você é obrigado a fazer uma faculdade, continue aprendendo, faça cursos, compre livros, lide com pessoas que possam te ensinar. Mas tem muita gente que quando termina o ensino médio diz: acabei, ufa, me livrei da escola, não quero mais saber, livre estou, ai, coisa boa, não quero mais ir pagar o preço de estar lá na sala de aula, me expondo, me cansando, acordando cedo, ai, não quero mais. Simplesmente ele bloqueou, acabou. Ele vai ver o resto da vida na futilidade. Não vai aprender mais nada. Na melhor das hipóteses, se for mulher, vai aprender uma receita de um bolo, né? Vai aprender uma coisinha aqui, outra ali. Se for homem, vai se ver obrigado muitas vezes a aprender alguma outra profissão, vai ter que, né, para às vezes mudar de emprego, porque na sua área não tem mais vaga. Às vezes tem que aprender a fazer outra coisa. Mas a mente está, fechada para o aprendizado. Há um livro de pedagogia, agora infelizmente eu não me lembro o autor, que ele diz o seguinte: quem para de aprender, corre o risco de esquecer o que já sabe. Diga de passagem, idioma, a bispa estava até falando comigo isso ontem. Você se dedica, quero aprender um novo idioma, seja espanhol, seja inglês, seja francês, alemão, o que for. E aí você aprende até um certo momento e para de praticar. Para de estudar. Na hora que você mais precisar, você não vai conseguir lembrar de tudo. Vai dar um branco em você. Porque você parou de praticar aquilo. Exercício físico, né? Quem nunca fez um exercício? Os homens, principalmente, vou dar o exemplo dos homens aqui, porque me afeta também. Na juventude, na adolescência, você batia uma bolinha, você ia para a academia, você ia para a praia, corria na areia, você podia correr 3 horas que você não cansava. Você botava uma pelada. Hoje em dia tu vê um atleta, um jogador profissional, joga, né, 90 minutos, aí tem que passar 5 dias para jogar de novo. Quando vai jogar um pouco tempo, o pessoal, não, está cansado. Quando você era menino, você jogava 8 peladas num dia só e não cansava. É ou não é? Ficava doido pro teu time. Era aquele joguinho que só saía, só parava de jogar quem perdia. E você gostava de fazer parte do time que estava sempre ganhando. E aí você casa e para de jogar a pelada, para de correr na praia, para de fazer todo exercício físico. Fica mole, gordo, barrigudo. A idade chega,
quando você fazia aquilo, tu tinha 20 anos, 18 anos, 16 anos. Agora com 40, a sua mente continua achando que você ainda tem 18 anos e é capaz de fazer aquilo. E aí com 40 alguém te convida para uma pelada e você acha que tem 18. E aí você vai dar o pique para pegar a bola, primeira coisa que dá é uma cãibra, teu joelho dói, tu cai no chão. A respiração fica ofegante, a língua pendura, e você acha que vai morrer porque o coração dá uma taquicardia que vem bater aqui, ó. E você diz, meu Deus, o que aconteceu comigo? Ociosidade, o tempo passou. Já dizia um professor meu que ele dizia que o nosso cérebro é um músculo que precisa ser exercitado o tempo todo. Quando você se converteu, e aí eu lembro do encontro das mulheres, as mulheres foram desafiadas, né? Nos versículos ali, tem que conhecer, tem que estudar. Quando você se conheceu, quando você se converteu, aprendeu não sei quantos versículos de cor, sabia manusear a Bíblia para lá e para cá, e agora você já sabe tudo, parou de estudar. Hoje, se pedirem para você falar 5 versículos de cor, você não é capaz. Ou então vai vir só aqueles, né? Seu meu pastor, Jesus chorou, porque Deus mandou Jesus ao mundo, João 3,16, né? E vai, só os basicão, posso tudo naquele que me fortalece. O que todo mundo conhece. Por quê? Parou de estudar a Bíblia, parou de aprender. Na adolescência conhecia todas as fórmulas matemáticas, química e física, sabia todos os compostos, as variáveis e sabia tudo. Hoje se alguém perguntar, quais são as 4 operações? Você vai dizer o quê? Você pensa logo na cirurgia que tem que fazer, 4 operações, eu fiz de garganta, eu operei o joelho. Não, não é isso não que eu estou falando. Cuidado, querido. Às vezes esse é o problema com as pessoas que passam a ocupar cargos de liderança, lugares que sonharam, elas alcançam as metas que estabeleceram para a sua vida, obtêm seus títulos, seus diplomas, pelos quais tanto se esforçaram em suas mentes, elas chegam ao destino e se acomodaram. Já cheguei onde eu queria, e ainda justificam. Ah, eu não preciso estudar mais, meu pai era analfabeto, eu já sei demais, eu já ultrapassei meu pai. Elas colocam um alvo, meu sonho é ser isso, cheguei, então já posso morrer. Porque já pode morrer, não vai aprender mais nada. Se você deseja continuar a crescer, querido, não pode se acomodar em sua zona de conforto. Precisa fazer do aprendizado seu objetivo. Faça isso e nunca ficará mentalmente vazio, e sua motivação será fortalecida. E não se preocupe com o fato de que as pessoas lhe ensinarão as coisas. Platão já dizia, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Às vezes você quer aprender alguma coisa e fica se perguntando, quem é que vai me ensinar? Não tem ninguém para me ensinar isso. Como eu vou fazer se eu não sei? Não se preocupe não. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Não se preocupe, Deus é maravilhoso. Segunda coisa, segundo passo que você precisa tomar na tua vida, valorize as pessoas. Vou repetir, segundo passo, valorize as pessoas. Vivemos numa sociedade, querido, numa cultura que desprezam as pessoas, principalmente os mais velhos. Eles são considerados improdutivos pela falta de vigor e energias físicas. Mais uma coisa que tenho aprendido muito ao longo dos anos em meu ministério é que quando tenho a oportunidade de ouvir pastores mais idosos, mais experientes, eu não perco a oportunidade, eu gosto disso. De chegar perto de alguém que tem seus cabelinhos brancos, pela vivência, pela experiência e tem algo a me ensinar. Eu me lembro de vários seminários, de vários encontros, congressos que eu participei. Que aquele momento, às vezes, de conversar com alguém, aquele momento do diálogo, aquele momento do intervalo, aquele momento do almoço, aquela pizzazinha depois que termina a programação à noite, me ensinaram muito mais do que todas as palestras que foram ministradas no congresso. O dia a dia ali, o bate-bola ali com aquelas pessoas é fantástico. Muitos se preocupam em vir aqui e aprender com o bispo que eu posso ensinar, mas perde a grande oportunidade
de aprender com as pessoas que estão à sua volta. Às vezes você vai aprender muito mais com a pessoa que está aí sentada do seu lado do que comigo. Conforme eu me preparo para cada aula que vou ministrar a vocês, eu sempre me surpreendo com a quantidade de coisas que eu tenho aprendido só em preparar essa aula para vocês. Eu fico olhando assim, eu falei, Jesus, você está pensando que o recal é só para vocês? Eu não me disporia a vir aqui todo domingo, eu não ficaria, até como eu fiquei essa noite, até 1h preparando isso aqui, se fosse só para vocês. Eu sou quem tem aprendido mais. Eu não sou egoísta, né, de dizer farinha pouca meu pirão primeiro. Eu quero compartilhar com vocês. E eu assumi uma postura desde o início do meu ministério, que tudo o que eu viesse a aprender, seja na minha vida espiritual, a sós com Deus, seja em cursos ou seminários que Deus tem me dado a oportunidade de fazer e participar, eu assumi o compromisso de passar para vocês. E eu não gosto nem de demorar muito tempo, porque senão eu acabo esquecendo. Eu passo o mais rápido possível. Aproveite. Primeira coisa que me faz investir, primeiro fato que me valoriza mais, é estar crescendo com vocês. E o segundo, que eu não abro mão, é que quando vocês crescem, isso é fato, gente, isso é uma lei da tampa, que eu já falei sobre a lei da tampa para vocês. Quando vocês crescem, vocês me empurram para cima. E eu cresço. Então, por isso que eu quero que vocês cresçam, por isso que eu sou chato em querer vocês aqui, por isso que eu quero que vocês se disciplinem com a hora, com os exercícios, porque você crescendo, você me empurra para cima. Eu sou avesso àquela ideia de manter o povo na ignorância, porque o povo na ignorância é fácil dominar. Um povo instruído é uma grande dificuldade para os seus líderes. Quanto mais instruído o povo é, mais os seus líderes sofrem, porque eles têm que aprender também. Quanto mais o povo é instruído, mais difícil é de dominá-los, de manipulá-los. Por isso que eu quero que vocês sejam instruídos, mas também quanto mais o povo é instruído, melhor a qualificação do seu líder. E ai de mim se não correr atrás, né? Tem gente que acha que por morarmos no Valentina, por sermos uma igreja de um bairro de periferia, somos um grupo de ignorantes. Olha o dedinho. Nós estamos aprendendo mais e mais. Amém? Ninguém aprende nada quando não valoriza as pessoas. Ninguém aprende nada quando não valoriza as pessoas. Terceiro passo, eu estou correndo aqui para ver se dá tempo. Desenvolva relacionamentos com potenciais de crescimento. É bem verdade que todos têm alguma coisa a nos ensinar, mas isso não significa que ninguém pode nos ensinar tudo o que precisamos aprender. Desenvolva relacionamentos, querido, com potenciais de crescimento. É necessário descobrir gente que ofereça maior possibilidade de nos ajudar a crescer, especialistas em nosso campo de conhecimento ou de trabalho, pensadores criativos que ampliarão nossa mente, pessoas que alcançarão grandes realizações e podem nos inspirar a avançar muito mais. Exponha a sua mente, querido, a mentes que sabem mais que você. A máxima da administração diz, exponha sua mente a mentes superiores, ou seja, quem já chegou a um nível maior, exponha-se a elas. Na prática do esporte nós vemos isso, quando a pessoa quer ser um atleta e ela treina com pessoas inferiores a ela, ela não desenvolve. Mas quando ela treina com pessoas superiores a ela, a tendência dela é crescer mais. Temos aqui baiano, temos coringa aí que trabalham com a capoeira. O aluno aprende com quem? Com outro aluno? Ele tem que se expor a aprender com o mestre, com o professor que está ali para lhe ensinar. Porque o outro aluno, o conhecimento dele vai estar no mesmo nível. Não estou dizendo que o outro aluno não pode ensinar, pode. Tem algum macete, às vezes, tem alguma
alguma coisa que ele já aprendeu, que ele vai, e o outro não está fazendo certo, ele vai e dá um bizu, ó, faça assim que vai dar certo. Mas o normal é que nós tenhamos que expor a nossa mente a quem tem mais capacidade de nos ensinar. Procure pessoas assim. Você faz isso no dia a dia sem perceber. Quer ver uma mulher, às vezes o marido chega e diz, poxa mulher, eu queria que você fizesse alguma coisa diferente. E hoje a mulher vai para o YouTube, né? Antigamente a mulher chegava para outra mulher e dizia, mulher, você sabe fazer isso assim, assim? Você sabe fazer aquela comida assim, assado? E ela diz, é fácil, faz assim, faz assado, pega isso, pega aquilo, coloca isso, coloca aquilo. E ela chega em casa, arrisca, testa e usa o marido como cobaia e sai uma bênção. É ou não é? Nós temos que nos expor a quem sabe. Aquelas que ainda têm suas mamães, mãe, como é que faz isso? Mãe, como é que faz aquilo? E é fantástico. Então desenvolva relacionamentos com potenciais de crescimento. Não desenvolva a gente, tudo bem, se você quer desenvolver um relacionamento com quem vai te colocar para baixo, quem não vai te ensinar nada, faça no afã de levar essa pessoa para cima, de tentar levantar ela, mas não deixar que ela te abaixe, não deixar que ela te coloque para baixo. Tem gente que são verdadeiros baixo astral. Ela já chega desanimando. Eu comentei até ontem que eu estava essa semana no mercado e tinha uma mulher que só falava coisa ruim. Ele reclamava do preço das compras, das mercadorias, reclamava da qualidade da verdura, das frutas. Ela pegou lá uma sacolinha para botar acho que foi batata ou cenoura, sei lá, e na hora que ela colocou, a sacola rasgou e reclamou da sacola, e que sacola vagabunda, e que não sei o que. E eu falei, Jesus, eu estava ali perto dela alguns minutos, e não consegui ouvir nada assim de bom, nada. Ela podia simplesmente agradecer, porque tinha dinheiro para comprar o que precisava comprar. Ela podia agradecer porque tinha saúde para comprar o que precisava comprar. Ela podia agradecer porque estava dentro de um local com liberdade. Havia produtos que ela podia comprar. Quantos hoje não têm dinheiro ou não tem coisa para comprar? Ou não tem saúde nem para estar no mercado? Mas só abria a boca para reclamar. E eu falei, Jesus, eu quero distância de gente assim. Porque você começa a ficar perto, daqui a pouco você também começa a reclamar. Daqui a pouco você também está aprendendo a murmurar de tudo. Em nome de Jesus, vamos parar com isso. Relacionamentos que potencializem o nosso crescimento. Quarto passo, identifique as peculiaridades e pontos fortes das pessoas. Nunca encontrei um homem que não fosse superior a mim em algum aspecto. Tem sempre alguém superior a você. Identifique o ponto forte dessa pessoa. Fulano é bom nisso, eu quero colar com ele. Fulano é bom nisso, eu quero que ela me ensine. Descubra, identifique as peculiaridades. Não dá para ficar escolhendo indiscriminadamente pessoas com as quais você quer aprender. Você tem que ser objetivo e direto ao ponto. Desde novo, querido, eu sempre tive o hábito de me aproximar de meus líderes, porque eu sabia que eles sempre tinham algo a me ensinar. Quando eu cheguei à juventude, eu entendi que eu precisava sempre ser amigo de meus pastores, meus líderes, e eu colava com eles. Eu queria beber da fonte. Se eu entendia que eu tinha um chamado de Deus, então eu tenho que colar com quem tem chamado, com quem já está vivendo o chamado. E eu era amigo deles. Simone se lembra, desde que a gente casou, colei com o pastor Paulo Roberto Martins de Souza, lembro o nome dele completo, uma bênção de homem. Era perfeito? Não, mas foi um pastor que Deus, chave que Deus colocou na minha vida, na vida da bispa, que fez o nosso casamento. Depois nós saímos daquela igreja. Aliás, antes de sair, colamos com o pastor Elias. Nós já estávamos no seminário. O pastor Elias era uma biblioteca ambulante. O homem sabia de Bíblia como eu nunca imaginava alguém saber na vida. E olha que eu achava que eu sabia muito de Bíblia. Mas o homem, ele preparava a base do nosso primeiro estudo de preparação para o batismo, que o irmão Rogério ministrou durante muitos anos. Foi a partir do pastor Elias.
Foi estudos que ele preparou, que eu ajudei. Eu era seminarista, ele me botava para fazer algumas coisas, e a gente aprendeu junto. Aqueles estudos não foi preparado só pelo bispo. Muitos aqui se batizaram e estudaram aquele estudo graças àquele pastor com que eu colei do lado dele. Enfrentou problemas no casamento, enfrentou problemas na vida dele, mas era um homem de Deus. Pastor Paulo fez meu casamento com a bispa. Pastor Elias pregou na minha consagração ao ministério pastoral. E naquela ocasião eu já estava colado com o pastor Paulo, pastora Márcia. Vocês conheceram eles? Deus me colocou do lado dele para ser pastor auxiliar dele. E até hoje, eu fiquei... Gente, quando ele me encontra, ele vira para mim e diz, você foi o melhor pastor auxiliar que eu tive, não sei o quê. E sabe, durante quanto tempo eu fui pastor auxiliar dele? Coisa de 1 ano e meio, né? Não chegou nem a 2 anos. Né? Pouco tempo. Porque logo Deus me chamou aqui para João Pessoa. Mas foi 1 ano e pouco de intensivo aprendizado. Tudo que era problema, tudo que era situação, tudo que era coisa que a igreja enfrentava, ele me botava para resolver. Vamos comigo. E a gente subia morro, a gente descia morro, a gente expulsava demônio junto, a gente enfrentava problemas, situações complicadas. Eu me lembro que assim que eu fui consagrado ao ministério pastoral, no mês seguinte, ele me botou para fazer casamento e fazer batismo. Eu não sabia nem para onde ia. Ele disse, eu confio em você, e me botou para fazer, me ensinou, me deu os primeiros passos. E eu colava com aquele negão, abençoado de Deus. Por quê? Porque tinha algo a me ensinar. E se no início do meu ministério, muitas coisas eu deixei de quebrar a cara, algumas coisas eu errei e fui aprendendo, mas muitas coisas eu acertei, não foi pelos meus méritos, não foi porque eu era autodidata, porque eu tinha, sabe, um QI espiritual muito elevado, não. Foi porque eu tive pessoas, mentores, com quem eu fiz questão de colar. Porque, querido, a palavra de Deus diz que a unção desce sobre a cabeça de Arão, e desce sobre a barba, e da barba desce até a orla de suas vestes. Nem que eu fique colado na orla, mas eu quero pegar a unção que desce na cabeça do meu líder, porque ela vai respingar em mim. Agora tem muita gente, vou dar o nome, perdão, estou filmando, mas eu vou querer que isso fique para a história. Tem muito crente besta, que se distancia do líder, não, dá desculpa, não quero incomodar. Querido, todo líder, toda pessoa que ensina, que tem algo a te ensinar, todo mentor, todo discipulador, ele tem paixão por ensinar. E ele vibra quando alguém segura na orla da manta, da calça dele, da roupa dele, diz, eu quero pegar um pouco do óleo que está descendo sobre a tua cabeça. Porque quando as pessoas se distanciam, dando a desculpa de não querer incomodar, no coração do mentor, do líder, do discipulador, vem que a pessoa não está percebendo que ele tem nada para ensinar para ela. Então, aproveite as oportunidades, identifique coisas que você pode aprender naquela pessoa. E quinto, pergunte e pergunte de novo. Uma coisa que eu tentei passar para os meus filhos, a infância deles, a juventude, a adolescência deles, quando eles estavam na escola. Meu filho, o professor ensinou, não entendeu? Pergunte. É dever do professor repetir 10, 20, 1000 vezes se for necessário, até você entender. Pergunte. Querido, já tem uma máxima que foi um jargão aí em algum programa na televisão que dizia que perguntar não ofende. Sempre tive em mente que para se fazer alguma coisa são necessários pelo menos 3. Para você conquistar algo, para você construir algo, são necessárias 3 coisas. Primeiro, você precisa ter a matéria-prima, a base com que você vai trabalhar. Segundo, você precisa ter as ferramentas que você vai usar para fazer. E terceiro, você precisa ter o conhecimento. Certo? Quando Deus formou o homem, diz que ele formou do pó da terra. Então qual era a matéria-prima? O pó da terra. Qual foram as ferramentas? A mão de Deus. Tem muitas pessoas que usam as mãos como ferramenta. A pessoa que trabalha com massoterapia, é massagem, é as mãos sua ferramenta. Às vezes usa um objeto, uma bolinha, não sei o quê, então, mas a ferramenta é a mão. Outro não, o pedreiro já usa a colher, já usa o prumo, o nível, a espátula, a desempoladeira, a régua, tem muitas ferramentas.
E terceira coisa, o conhecimento. Sem conhecimento você não chega a lugar nenhum, não vai fazer nada. E sempre que eu via alguém fazendo algo que eu não sabia, mas eu queria aprender, eu chegava junto e perguntava. Eu ficava olhando e perguntava. E a melhor maneira de aprender é observar e fazer perguntas. Uma certa vez, na minha infância, eu estava ajudando o meu avô. Meu avô era mestre de obras. Ele estava colocando azulejos em uma parede. E eu achei aquilo fantástico. A forma como ele fazia, sua destreza, a facilidade com que ele fazia o serviço. E um certo momento ele me puxou para o canto e disse: filho, deixe-me dizer uma coisa. Você pergunta demais. Mas eu quero lhe dizer uma coisa muito importante. Quanto mais você aprender, mais coisa você será capaz de fazer. E mais coisas as pessoas vão esperar que você faça. Entendam isso. Quanto mais coisas você aprender, mais coisas você será capaz de fazer. E mais coisas as pessoas vão esperar que você faça. Nunca esqueci isso, querido. Entenda uma coisa. Compreender uma pessoa implica em aprender com ela. E aprender com alguém implica em mudança pessoal. A mudança é sempre, vou repetir, a mudança é sempre o objetivo do aprendizado. Não dá para crescer sem mudar. É impossível. Não dá para crescer sem mudar. Procuramos, e eu quero concluir agora dizendo isso, procuramos focar nesse estudo a importância de aprender com os outros. Mas nunca se sabe quem pode estar ouvindo e também aprendendo com você. É importante buscarmos aprender com os outros, mas o princípio do aprendizado também revela que no seu dia a dia, no seu momento, de lazer, momento de distração, você pode estar ensinando tantas coisas a quem está à sua volta. Aproveite a oportunidade. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Amém? Glória a Deus.